Você já ouviu falar da Casa do Lean? Bem-vindos, pessoal, para mais um vídeo do Bino Sabe, da nossa série Lean Descomplicado. Sim, desde já peço que você deixe o seu like. Por favor, ajude a gente, deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos que saem toda semana. Sim, eu te convido a conhecer o melhor podcast corporativo do Brasil, que se chama o BizuCast. O BizuCast você pode encontrar nos melhores agregadores de podcast que existem por aí. O BizuCast também pode ser encontrado no Spotify. Vejam só vocês, no Spotify você pode encontrar o BizuCast. O BizuCast também pode ser encontrado no seu site, bizucast.com.br. Vai lá, conheça o nosso material, que é um verdadeiro manual de sobrevivência da selva do mundo corporativo. Conheça. Pessoal, o episódio de hoje a gente vai falar sobre a Casa da Toyota. O que é a Casa da Toyota? A Casa da Toyota é um framework, é uma forma de você organizar o programa do Lean para que você possa explicar e entender o funcionamento do Lean. Então eu vou aqui para o lado um pouquinho para que você possa ver aqui, o editor vai colocar a imagem. Esse aqui é o framework da Casa da Toyota, tá? Estão vendo aqui? Então, basicamente, para falar tiro curto, na base eu tenho padronização e melhoria. Um dos pilares é o Just in Time, ou JIT, J-I-T. O outro é o Jidoka. E lá no telhado, foco no cliente. Mas eu queria explicar para vocês, saindo aqui a imagem, explicar para vocês jamais esqueçam por que está dividido dessa forma, tá? Toda casa, para que ela seja firme, precisa ter um alicerce, um chão, né, para sustentar tudo isso. E o chão do Lean, com certeza, é em primeiro lugar a padronização e depois a melhoria contínua. A padronização pode ser chamado, de um jeito fácil de explicar, como o nosso jeito de trabalhar. A padronização é importante. Você já comeu um McDonald's em vários lugares, por exemplo, come lá na Bahia, come em São Paulo, se teve a oportunidade de viajar para o exterior, foi para a Argentina, comeu McDonald's na Argentina, come McDonald's no Chile, você vai ver que é o mesmo sabor. Com algumas pequenas diferenças, né? Porque o Mac faz as suas regionalizações, que nem eu, quando eu morei no Chile, eu comia McDonald's com creme de abacate no lugar da maionese, você podia escolher, você podia falar, por favor, dá para colocar uma palta, né? Que é o creme de abacate. Pequenas variações quase que imperceptíveis, mas eles produzem o mesmo sanduíche no mundo inteiro. Por quê? Porque eles seguem um padrão. O padrão é importantíssimo, porque ele garante o jeito de a gente trabalhar. Do outro lado, a gente tem a melhoria, que é o que desafia o padrão. Só que ele não desafia o padrão com desordem, ele desafia o padrão propondo uma maneira melhor de se trabalhar. E depois de aprovado, você muda o jeito de trabalhar, coloca isso no padrão, que é a forma de avisar para todo mundo, olha pessoal, é esse jeito que a gente tem para trabalhar. E esses dois andares aí são os alicerces. Sem eles não tem Lean, não tem melhoria contínua. Uma boa casa, se tem um bom alicerce e um bom piso, tem que ter boas paredes, boas vigas para sustentar o teto, né? Porque é o teto que vai nos proteger. E o que são essas paredes e essas vigas? Um é o Just in Time, o outro é o Jidoka. O que é o Just in Time? O que é o JIT? Falar bem rapidamente é fazer o que precisa ser feito no tempo certo. Não adianta você ficar perdendo tempo e fazendo coisas que não foram pedidas para você. E, aliás, desperdiçando o teu tempo e entregando as coisas atrasadas. O Just in Time não admite atrasos de forma alguma. E também não admite que você esqueça de fazer coisas. Também não admite que você faça coisas que ninguém pediu. É o maior dos pecados, com certeza, porque você está gastando tempo, recursos e tudo mais. O outro pilar é o Jidoka, que é aquela história, para resumir assim, fazer bem feito de primeira. Ah, mas como que a gente faz bem feito de primeira? Não dá para colocar isso no peito da pessoa e obrigar a perfeição. Você tem que dar condições para que a perfeição exista. Aí você vai ver mais para frente, a gente vai fazer um vídeo só sobre Jidoka, que não é magia não, né? Nem feitiçaria, é tecnologia, como dizia a feiticeira. E a gente vai explicar como que funciona o Jidoka em detalhes, tá bom? Mas basicamente assim, o Jidoka é quando um problema acontece, não adianta ficar desesperado, varrer para debaixo do tapete. Tem que revelar o problema, não pode ter vergonha de falar que tem um problema. E tem que parar tudo se for o caso. Né? Quando acontece um problema, tem que parar tudo. Para tudo. E tira o problema do processo. Tem que tirar o problema de lá. Tem que identificar o problema e falar, isso aqui é com defeito, isso aqui é um defeito, tem que parar.
E por que eu paro tudo? Porque eu tenho que resolver o processo para que o problema não se alastre. O problema é como se fosse uma doença, ele se alastra. Se você deixar para depois, você vai produzir um monte de defeito. Se você deixa o defeito sem separar ele, vai chegar no teu cliente. Chegou no teu cliente fica muito chateado com você. E por fim, a casa Toyota coloca o foco no cliente. Por quê? O telhado é o que protege a gente, não é verdade? Tá no inverno, na chuva, é o que protege você. O que é o foco no cliente? Se você não foca no cliente, você não foca no valor, no que ele está disposto a te pagar. E nem na tendência e nas necessidades dele. Quando você não faz isso, ele te abandona. Ele te abandonando, ele não compra o seu produto. Ele não comprando o seu produto ou o seu serviço, basicamente o dinheiro deixa de existir. E esse dinheiro é o que protege a gente. Por isso que manter o foco no cliente é imprescindível na casa da Toyota. Então, recapitulando aqui, né, pessoal? Voltando para cá, ó. Eu tenho aqui na base, né, a padronização para manter tudo conforme o jeito certo de trabalhar. A melhoria contínua que vai desafiar constantemente a padronização para que ela possa sempre ser feita de uma maneira melhor. O just in time, que é o conceito de fazer as coisas dentro do prazo, né, e não fazer coisas que a gente não precisa. Elimina coisas que eu não preciso, apenas o necessário. O Jidoka, que é o conceito de conter defeitos se eles existem e criar um mecanismo de fazer as coisas bem feitas de primeira. E lá no telhadinho, o foco no cliente, que é imprescindível ter o cliente com a gente, né? O valor dele, estar sempre conectado com ele, para que ele continue sendo nosso cliente e continue comprando da gente, continue gerando receita e dinheiro para a nossa empresa. Entendendo a casa da Toyota, você entende cada vez mais o que significa o Lean. Tá bom, pessoal?